Muito boa noite, irmãos, irmãs. Que a paz de Deus e de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Os irmãos e irmãs sejam bem-vindos ao trabalho de prece e radiações da Sociedade Espírita Allan Kardec. Temos a informar que nas sextas-feiras, às 19 horas, ocorre a palestra doutrinária, que ela ocorre em modo híbrido. Aos domingos, a evangelização dos jovens ocorre das 9h30 às 11h30, em modo presencial, no salão lá de baixo. E aqui, às 10 horas, nesse salão, no auditório, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também em modo presencial e virtual. A SEAC estará aberta das 9 às 18 horas, tanto a farmácia, a livraria, atendimento fraterno, passes e o SEAB. Os horários de passes e demais trabalhos estão no site e nas redes sociais. Pedimos que, quanto possível, mantenhamos nossos pensamentos elevados e com muita atenção na leitura das preces, que é muito importante para nós, para a nossa melhora, e para aqueles irmãos que nós pensamos. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir que nos protejam, nos amparem, que o diretor desse trabalho, nesta hora, possa estar aqui a postos, auxiliando todos aqueles irmãos necessitados, inclusive a todos nós. E para a sequência do nosso trabalho, nós vamos chamar aqui para a exposição evangélica o nosso irmão Luiz de Fenteras. Boa noite. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos aqui nesse trabalho de prece e radiações, que nos traz um lenitivo de esperança, de carinho, de força, especialmente esse momento de sintonizarmos com os bons espíritos, especialmente com Jesus, nosso mestre divino. E justamente dele que vamos estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que ele nos ensinou. Na noite de hoje estamos estudando o livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, trazido do psicografado Francisco Cândido Xavier, nosso Chico. E João nos traz essa frase de reflexão: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João, capítulo 2, versículo 6. Ou seja, João aqui já nos chama a atenção que nós devemos vivenciar Jesus na sua plenitude. Teoricamente, falando, estudando, é importantíssimo. Mas o mais importante é vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Nós vimos tantos outros, como o próprio Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros, que vivenciaram Jesus na sua plenitude, na sua caminhada aqui na Terra. E mesmo nós sendo falhos, como somos, imperfeitos, que temos muito que aprimorarmos, que vencermos a nós mesmos, nós já temos condições de caminhar um pouquinho nas pegadas de Jesus. E Emmanuel vai elencar uma série de itens que nos mostram como muitas vezes nós somos falhos e nós temos que cuidar disso. Analisar no final do nosso dia, fazer uma reflexão, se não andamos falhando, desviando
para a caminhada de Jesus. E Emmanuel nos diz: a quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesite em atirar-se contra os semelhantes, através da maledicência e da crueldade. A quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacile em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. A quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. A quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. E muitas vezes a gente vivencia isso. Por motivo do outro, nós encontramos desculpas para não trabalharmos na seara. O tempo não está bom, estou cansado, tenho outro compromisso, tenho algo melhor para fazer, eles não precisam de mim, tem outras pessoas. E é justamente isso que nós temos que cuidarmos, porque nós somos influenciados. E muitas vezes, irmãos não querem que a gente siga em frente, que a gente progrida. E quando nós começamos a frequentar a casa, e principalmente trabalhar na casa, vão surgindo os empecilhos, de uma hora para outra, que chegam até nós para nós não virmos até aqui. E é esse momento que nós temos que lutar para vencer esses empecilhos. E no momento que nós vamos vencendo a cada dia, a cada momento, nós vamos ficando mais fortes. Os irmãozinhos que não querem que a gente venha, eles vão nos deixando. Isso aí não adianta a gente continuar lá com ele, porque ele já está engatado lá, vai sempre. Então, esses empecilhos que nós temos que vencer. Não nos deixarmos levados por qualquer empecilho. Mesmo os mais difíceis, nós temos que lutar sempre. E com certeza nós contamos com o apoio dos amigos espirituais que estão ali nos auxiliando. Só que nós temos que dar o primeiro passo. Se nós darmos o primeiro passo, o segundo e terceiro, nós já recebemos o empurrãozinho. Mas depende de nós vencermos esses empecilhos. E continue, Emmanuel. A quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. A quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. E essa é uma coisa que constantemente nos atinge, todos nós, a questão da paciência, a ciência da paz. Por qualquer coisa, muitas vezes, nós perdemos a paciência. E ali nós somos testados, porque aqui nós estamos tranquilos, estamos dentro do centro espírita, estudando, trabalhando, mas quando chegamos ali na rua, alguém pisa no nosso calo e a gente já não gosta, não aceita. Então, esses são aqueles pequenos momentos que nos servem para testar, até ver quanto nós ainda somos falhos, quanto nós ainda temos que trabalhar. E quanto que Jesus, poderia, teve eles momentos para perder a paciência, e mostrou a cada momento, perseverança, mesmo com todos os empecilhos, todos os problemas, todas as adversidades, a importância de nós trabalharmos a paciência. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Se nós nos consideramos seguidores de Jesus, a importância de nós avaliarmos isso, não ficarmos somente na teoria, que falar aqui, muitas vezes, é tranquilo, mas quando nós chegamos lá fora, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos vizinhos, ou com as pessoas que porventura venhamos a encontrar na rua, muitas vezes nós parece que não somos seguidores de Jesus, porque ali vem afora, de dentro de nós, justamente aquele homem velho, aquele que briga, intolerante, o egoísta, o individualista, que não aceita certas coisas. Mas se nós estamos vivendo Jesus, se compreendemos, entendemos
nós temos que começar a fazer essa reflexão. A pensar realmente se nós estamos seguindo as pegadas. Os passos é mais difícil, né? Seguir a mesma caminhada de Jesus ainda vamos levar alguns belos anos, umas boas encarnações ainda pela frente. Mas vamos começar a dar nossos primeiros passos, para começarmos a mudar a nossa rota. Temos consciência, né, de que devemos seguir o caminho de Jesus. Porque já vivenciamos tantas outras caminhadas aí, em outras encarnações, e aqui estamos recebendo essa oportunidade novamente, de recomeçarmos. Ainda mais se estamos no centro espírita. A cobrança vai ser ainda maior. Não vamos poder dizer, nós não sabíamos disso. Anteriormente, a gente pode ainda alegar. A partir do momento que nós entramos, começamos a estudar, a vivenciar, a trabalhar, não podemos mais alegar essa desculpa, não temos mais essa desculpa. Mas nós temos condições. Os espíritos amigos estão aí para nos auxiliar, nos ajudar. Como disse anteriormente, vamos dar o primeiro passo, que depois o segundo e o terceiro, o empurrãozinho vem, com certeza. Assim, compreendendo, afeiçoando-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Ou seja, o compromisso. Se nós assumirmos esse compromisso no mundo espiritual, que iríamos fazer a nossa mudança. Lá, a gente disse que tinha condições de mudar, porque nós temos essa autoavaliação e muitas vezes, até diz os espíritos amigos, né, nos contos dos livros, né, que a gente não está em condições, mas a gente quer voltar de qualquer maneira. Não, tu vai quando estiver já pronto. E se nós estamos aqui reencarnados, porque nós temos condições, deixando de lado aqueles momentos que nós falhamos, nos reerguendo e buscando essa nova caminhada, esse novo caminho, nós vamos conseguir com certeza. Deseja naturalmente, desculpa, embaciou aqui. Quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Para nós está um pouco distante, né? Nós queremos viver o exemplo de Jesus, mas nós vimos outras pessoas em condições não tão distantes de nós, que vivenciam Jesus no seu dia a dia, na sua plenitude. Não precisamos de grandes obras para aparecer para o mundo, mas lá nas pequenas, começando no nosso lar, com nossos familiares, ali nós já estamos desenvolvendo, quando sabemos trabalhar a paciência, a tolerância, nos colocar no lugar do outro. Tão importante quando a gente se coloca no lugar do outro e conseguimos enxergar aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está vivenciando. E no mundo tão tribulado como o nosso, onde estamos vivendo esse mês internacional de combate ao suicídio, como é importante uma palavra amiga, um acolhimento e principalmente uma escuta. Como é importante escutarmos a outra pessoa. Mas eles não querem nos pedir nada, só querem falar. Que a gente tenha ouvidos para ouvir, paciência para escutar e amor para dar. Muito obrigado a todos, irmãos e irmãs. Muita paz e muita luz. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz.
a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericórdia e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação,
Dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas um espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos no plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores, que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos
desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro:
o apóstolo, ergue-te e anda, e aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos seus obreiros encarnados e desencarnados permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energia para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos na tua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância,
a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e radiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.